o primeiro ano, ou o primeiro dia do ano, ou o princípio, é interessante. E uma das leis que nós precisamos ter, existe a lei da primeira menção, que é um termo que se usa para quem estuda a Bíblia. Vamos dizer, certos assuntos, quando apareceram na Bíblia pela primeira vez, eles dão um parâmetro de como você interpreta esse assunto. Porque foi a primeira vez que Deus mencionou. Amém. Então, é interessante, sim, importante olhar o alfa. Amém. Nós não podemos deixar de olhar o princípio das coisas, como Deus faz, como Ele opera. Então, é interessante procurar entender o que Deus quer falar hoje conosco, nesse início de ano. Porque Ele vai moldar muito do que Ele vai fazer nesse ano, na nossa vida. E é interessante você ter esse conceito. É importante ouvir de Deus como Ele quer definir e dar o começo e dar o empurrão. E essa é a razão da importância de buscar Deus de manhã cedo. Amém. Como Ele quer dar qual é o sabor que Ele quer dar no teu dia, qual é a direção e que Ele tem em mente. Então, o início de ano, início de alguns ciclos na nossa vida, é importante esse coração de honrar a Deus e valorizar ao ponto de dizer: Deus, fala conosco, Deus. Qual é o tom que tu quer nos dar? Então, eu queria poder falar algo que está no meu coração, que eu creio que Deus quer dar o tom para nós nesse ano, é algo, amém, que Deus começa certas coisas, Ele vai clareando para nós, mas é algo que está no meu coração nessa manhã. E um outro aspecto da palavra profética, ou de nós andarmos alinhados com o coração de Deus, e muitas vezes nós queremos o passo imediato. O que eu faço agora, Deus, nessa manhã? E às vezes nós temos uma necessidade bem específica. Então você tem esse conflito, muitas vezes, entre saber o específico, o que eu faço com isso, e ao mesmo tempo você quer saber a visão do todo, aonde eu estou indo, né? Qual é o coração de Deus. E é difícil, se você pegar um binóculo, ou quiser detalhe, você vai fazer um zoom e vai ver o detalhe. Mas no momento que você focar no detalhe, você perde a perspectiva do todo. Você não vai conseguir ter os dois juntos. No momento que você puxa o zoom e olha para fora, você perde a noção do detalhe. Então, um dos problemas que muitas vezes a gente tem é que a gente quer os dois na mesma hora, e não dá para ter os dois. Então, o que pode acontecer? Deus pode chegar para você e te dar a visão da floresta inteira. Amém. Deus tem isso genérico que Ele quer fazer na nossa vida. E quando a gente olha a palavra profética desses homens, por exemplo, Daniel é um deles, ele falou bem longo, amém, e extenso para anos distantes e para o plano glorioso de Deus do dia da volta de Cristo, e nós temos falado disso. Então você não pode perder a perspectiva desse todo maior, que Cristo vem, amém, em breve julgar. Isso tem que manter você nos teus olhos. Ao mesmo tempo, tem momentos onde Deus diz assim, Ele foca em algo, Ele quer falar sobre algo específico. Como você lida com esse assunto, que daí é como se você pega a floresta grande que é, e você faz um zoom e vai analisar uma árvore. E aí Deus fala algo, uma palavra de conhecimento específica para uma situação. Mas não perde a noção, você não vai conseguir ter os dois. Então, é da nossa capacidade de discernir, Deus está falando específico, mas Ele já falou comigo o todo. E tem vezes que nós vamos ver profetas que se levantam e falam da floresta. É a grande noção do que está acontecendo nesse tempo. E outros, às vezes, falam de coisa específica. Amém? Ele não é contraditório, é uma questão
de posicionamento. Mas Deus enxerga as duas pontas, amém? Isso que é importante. Então, nós precisamos andar com a luz que nós temos de Deus. Então, muitas vezes, a ênfase de Deus vai ser você lidar com coisas específicas. Por exemplo, tem um versículo que Deus me deu nesse início de ano, que eu creio que vai ser algo, amém, que é o desejo dele para todos nós, mas especificamente, amém, eu tomei isso para mim, que está lá em Tiago, que diz, todo homem seja tardio, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso é uma grande sabedoria para o nosso dia a dia, para o resto da vida. Você está focado em algo. Pronto para ouvir, pronto para ouvir. Amém? Ouve mais do que fala. Tardio, espera um pouco, segura para falar. E tardio para se irar. E a sensação que tem, que as pessoas que não ouvem se estouram mais. Amém? Se irritam mais e se perde o controle mais. Porque a sequência é você segura a tua fala, a tua irritação e ouve mais. Quem ouve mais, você vai falar com mais sabedoria e você vai ter mais controle. Então, ouvir a voz de Deus, andar com Deus e andar sob a influência de Deus é fundamental para você não sair, amém, falando bobagem e amaldiçoando o teu próprio destino, amém. Que é o grande risco da nossa vida. O diabo normalmente faz isso, ele aperta você ao ponto de você amaldiçoar a própria promessa de Deus. Já vi que Deus não está interessado mesmo, eu sou a pessoa que não sei o que, e aí você amaldiçoa o teu próprio destino. Então nós precisamos ter essa noção. Nesse início de ano, Deus tem coisas que Ele vai falando que são parte de uma figura enorme. Amém. Quando Deus fala para as nações, pensa bem, o que isso significa para mim que estou em Porto Alegre, amém, num canto, no fundo da América Latina, quando você ouve uma palavra profética para as nações. E você precisa saber que nós precisamos dos dois aspectos. Primeiro, para saber da grande... você olhar o quadro todo, e o quadro todo é claro, meu irmão, Jesus está voltando em breve, o que mais importa é você estar pronto para encontrar Ele. Então você vive em função desse dia glorioso. Esse é o grande, nunca esquece disso. É o dia do juízo, onde Deus vai alinhar todas as coisas, e ali vai ser a grande decisão final. Então, até lá, nós estamos no jogo ainda. Amém? O juiz não deu o veredito ainda. E esse é um dos problemas que as pessoas vivem como se o veredito já tivesse dado. Ele vai dar o veredito lá na frente. Ele deu a provisão para você. Você precisa do sangue. E aqueles que vivem essa realidade e vivem em amor a Ele, aguardando esse dia, amém, vão receber a coroa da justiça, a coroa, amém, da vida. Então nós precisamos ajustar um pouco o nosso coração para dizer, a palavra final ainda está por vir. Então vive com temor diante dessa. Mas enquanto Ele não vem, você precisa comprar coisas, decidir, tomar decisões. E aí você, dentro dessa grande figura, nós precisamos viver a nossa vida. E uma das coisas que eu queria deixar nessa manhã, que é a minha palavra específica que eu queria trabalhar nesse dia, você nunca vai andar sozinho. Ele está sempre ao nosso lado. Foi a última palavra que ele deixou. Ele diz assim, eu jamais vou deixar de andar com vocês. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O senso que nós temos de andar sozinho, de se sentir rejeitado e abandonado, não é algo que vem de Deus, não é do coração de Deus. Agora, existe um outro lado dessa moeda, o senso de querer andar sozinho, também não é de Deus. Tem gente que sente que foi abandonado e tem gente que diz assim, Deus disse para mim ir para lá, eu vou para cá. O nosso estilo de vida nos faz andar sozinhos. Então, nessa manhã, que Deus nos ajude. Amém. É desafiador e é terrível o senso da noção
de ter uma certa ideia, ou o terror do fato de que Deus não está do nosso lado. O juízo que Deus deu, quando Caim matou Abel, ele disse, ele fugiu da presença dele, ficou longe, ele falou assim, eu não consigo nem aguentar mais esse momento agora, da separação de Deus. Amém. A presença de Deus na nossa vida, Ele é mais do que nós podemos imaginar. Ele é a nossa vida, é o nosso escudo, nós estamos inseridos nele. Mas nós precisamos ter essa consciência que nós jamais, nós nunca estamos sozinhos quando nós estamos com Deus. Você talvez não enxergue. Mas a ideia de nós começarmos o nosso ano, e sabemos que Ele vai andar conosco, Ele vai andar conosco. Então, a minha palavra para nós nessa manhã é nós precisamos de novo restaurar essa ideia que nós precisamos andar com Deus, porque Ele quer andar conosco. A única maneira de esse ano dar certo é se você estiver ajustando o teu coração e andar com Ele em acordo. Tem um texto em um dos profetas, diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Você precisa de Deus, e Deus quer você, amém? Essa é a diferença. Deus quer muito andar com você, como um bom pai que Ele é, e você, num primeiro estágio, precisa dele, e num segundo estágio, quer muito andar com Ele também. Uma das coisas que você vai perceber no início do ano, dos personagens que Deus começa a visitar, que eles andavam com Deus. Fulano de tal andava com Deus. Fulano de tal andava com Deus. Fulano de tal andava com Deus. Essa é uma marca que nós precisamos, quando Jesus andou entre nós, os discípulos andavam com Ele para cima e para baixo. Esse é no plano glorioso de Deus, você precisa entender que eu preciso, eu quero e eu tenho esse grande privilégio de andar com Ele. Ele está junto conosco. Amém? Com significa com Ele. Amém? E às vezes a gente diz assim, não, eu amo a Deus. Não, andar com Ele significa andar com Ele. Ele está ali. Tem vezes na nossa vida que a gente gostaria que Ele não estivesse ali, porque nós estamos pensando que não deve. Jonas diz assim, eu vou fugir da presença de Deus. Bem, que é um pensamento esdrúxulo, né? Alguém fugir da presença de Deus. Deus mandou ir para lá, eu vou para lá. Jonas já sabia muito, Jonas já era crescidinho, já sabia que isso era. Amém. Não, resolveu fugir da presença de Deus. Ok. Amém. É como o homem que diz assim, o homem ouviu a voz de Deus no jardim, resolveu se esconder. Sim, entre as árvores, está escrito ali. Sim, vou me esconder. Parece criança, né? Não, vou me esconder entre as árvores. E o pai está olhando assim, sim. Não estou. E meus irmãos, desde que o pecado entrou, existe esse senso em nós de nos afastarmos de Deus. O pecado separa, ele afasta, ele nos... E nós precisamos quebrar esse espírito de independência, essa arrogância e esse orgulho humano que diz, eu posso viver sem Deus. Jesus andava para cima e para baixo com os discípulos, e Ele falou o seguinte, quando eu for ao céu, você se alegre, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Amém? Está aí, mais uma palavra. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Ninguém sozinho, meu irmão. Nós não vamos andar sozinhos. Eu não vou andar sozinho, eu não preciso me preocupar. Não interessa o número de amigos que eu tenho, eu nunca vou estar sozinho. Nunca vou estar sozinho. Se depender de Deus, nunca vou estar sozinho. E Jesus diz assim, pessoal, e eles estavam nervosos porque Jesus ia subir ao céu. Amém.
E eles iam perder o convívio e a amizade, né? E aí Jesus diz, não se preocupe, porque eu vou mandar outro Consolador, que ele não só vai andar, vai estar com vocês, mas vai estar em vós. Então, uma das marcas do reino de Deus e um dos desejos de Deus para nós, relembrarmos e afirmarmos nessa manhã. Relembrarmos e afirmarmos nessa manhã. Deus criou o homem para andar com Ele. E você precisa dizer assim, eu preciso, e eu quero, e eu faço, Deus, nesse ano eu vou andar contigo, todos os dias. É uma caminhada diária com Deus. Amém. Você precisa ter essa noção, você foi criado para ter companhia. Amém? Ter companhia, Deus conosco. Então nós estamos falando de 365 dias, a nossa vida é formada dos dias que nós andamos com Deus, amém? Então, são 365 vezes um dia, que é essa caminhada diária com Deus, que nós sabemos que tem essas práticas, amém? E leitura da palavra de Deus e oração são coisas, não transforma a Bíblia, a reunião da igreja, a oração, o cântico, a adoração, como algo formal religioso. Isso são práticas normais de quem sabe que está andando com alguém. Você conversa com Deus, você quer ouvir o que Ele tem a dizer. Amém. Essa é a ideia. Nós precisamos transformar a nossa vida cristã em algo um pouquinho mais pessoal, relacional, prático, do que ficar dizendo, tem que ler a Bíblia. Não, eu tenho o privilégio de conversar com Deus do universo, que Ele está com o meu lado, que Ele quer conversar comigo, Ele quer falar algumas coisas para mim. E, meus irmãos, é uma bênção. Quando você vai, é necessário que quando te aproxima de Deus, que Ele quer falar com você coisas que você não faz ideia que Ele quer fazer na tua vida, que vai mudar o teu dia, vai mudar. Então, a visão não é de, tem que ir, tem que fazer. E ainda, a sensação que parece que as pessoas ainda não viraram essa página, eu quero estar na igreja, eu não posso perder um tempo com Deus, amém? Eu quero estar perto dEle, eu quero aproveitar, essa é a nossa vida, meu irmão. Amém? Por quê? Um dia a menos de falta de comunhão, ele não compensa o outro dia, é você que perdeu aquele dia, amém? Graças a Deus, porque amanhã você vai ter comunhão e Ele vai te manifestar, mas o dia de ontem você já viveu sem Deus, amém? Já foi. Mas eu tive perdas e Deus vai compensar. Sim, Ele compensa se você entender que Ele te ama, Ele quer fazer, mas aquele dia foi já difícil de viver porque você não viveu com Ele. Amém? Aquilo ali não tem mais como voltar. Então não é uma questão de um joguinho de cartas, eu vou fazer assim, eu vou viver um dia intensamente para Deus, daí 7 dias eu vou ganhar, semei 1, ganho 7. Não, cada dia que você não andar com Deus, só tem a perder. Você só tem a perder. Então, meu coração nessa manhã é despertar em você, de novo, esse amor, esse desejo, por esse grande privilégio, o Deus do universo, Ele quer andar do teu lado. Os discípulos experimentaram a bênção que é, eles ficaram espantados, cada coisa que Jesus fazia no dia a dia, e é a mesma coisa, o que Deus é capaz de fazer com aqueles que andam com Ele, amém? É a mesma coisa. Não muda nada. É o mesmo Deus que trabalha por aqueles que andam com Ele, que esperam nele, que servem a Ele. Então, jamais. E aí nós queremos, tem algumas canções de Senhor, Jesus, precioso Jesus, segura na minha mão, amém, eu quero andar contigo. Amém. E nós precisamos ter essa noção. Deus ama e deseja andar conosco. Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Eu queria ler, acho que 3 versículos. Deixa eu começar com Efésios 2.
O pecado separa, meu irmão. O pecado separa a gente. Por que você não quer pecar? Qual é a razão? Porque no momento que você desobedece a Deus, o pecado, você sente aquele senso de desconforto. Estou sozinho. Amém. Deus, a coisa fica mais difícil. Quando o homem pecou, olha o que aconteceu. Deus disse para Adão, ele pecou, desobedeceu e disse assim, a terra está amaldiçoada por causa do teu pecado agora. Agora, para tirar força e fruto dessa terra, você vai ter que se esforçar um monte. A terra estava amaldiçoada. A terra, ela tinha sido criada para... A terra deu o seu fruto. Ela quase que ela toma, né? O peixe, a plantinha diz, vem. Amém. Ela quase que entrega a maçã na tua mão. Amém. Essa é a bênção de Deus, a serviço. E quando o homem pecou, a Bíblia diz, a terra está amaldiçoada por causa de ti. E aí o que acontece? Para tirar fruto, tu vai ter que ralar e suar. Porque ela não vai querer dar o seu fruto. Ela vai resistir. Essa é a razão porque a gente soa, trabalha, se esforça e rala o dia todo, porque a terra está segurando. Amém? O dia está segurando por causa do pecado. Porque agora, amém, ela não está sob o comando de Deus. Então, o salmista, quando diz, ele diz assim, a terra deu o seu fruto. Porque Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, Salmo 67. Então, o nosso dia precisa da bênção de Deus e precisa do favor de Deus, e quando Deus está conosco, Ele abençoa o que nós fazemos, e a terra, nós precisamos que a terra que nós lidamos, as pessoas, o nosso trabalho, esteja sob o comando de Deus, amém? Onde Ele vai, o favor de Deus, as pessoas vão trabalhar a favor e não resistir. E nós vimos isso no Egito, onde o Egito escravizou, esfolou, até o ponto que Deus foi quebrando o jugo dele e o Egito começou a entregar, ó, sai, leva e leva a riqueza. Essa é a história da bênção de Deus. A bênção de Deus faz com que as coisas ao nosso redor, amém, você precise menos esforço para arrancar uma maçã da terra. Amém. A maçã vai, amém, a árvore da maçã vai oferecer fruto para você. Esse é o que acontece com a bênção de Deus. Nós queremos a bênção do nosso Deus. Então, Efésios, no capítulo 2, fala assim. Na primeira parte diz, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Nós éramos desobedientes. Nós fazíamos o que nós queríamos. É tudo assim. Na verdade, você faz o que quer, pensa o que quer, sem Deus. E aí versículo 11 diz, portanto lembrai-vos. E aí fala da salvação gloriosa. Versículo 11, portanto lembrai-vos de que outrora, antes quando vocês não andavam com Deus, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meu irmão, Deus nos livre disso. Amém. Deus nos livre disso. Amém? Mas agora em Cristo Jesus, por causa de Cristo, vós que antes estáveis longe. Então guarda isso. Andar com Deus, é a questão de proximidade. É andar longe de Deus, é Adão se escondendo de Deus e ficando longe, ou proximidade. Ele fala sobre o quê? Sobre vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o desejo de Deus é andar perto de nós, nós não andamos sozinhos, e o pecado nos afastou.
E por causa do sangue agora, Ele nos permite entrar com ousadia pelo sangue de Cristo na presença de Deus. Amém? Na sala do trono, na sala do nosso Pai. Amém? Com ousadia por causa do sangue e do sangue somente. Essa é a razão, porque não esquece dessa base da nossa vida. Então, nós fomos aproximados. Versículo 18. Então fala depois de como nós somos ensinados e tudo mais. E no versículo 18, porque por Ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém? Nós temos acesso a Deus de novo. Nós não estamos sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos. E eu creio que em alguma dessas reuniões eu mencionei um filme que eu gosto de ver, amém, recentemente, onde a pessoa fala bastante esse termo. Fala comigo, Pai. Fala comigo. Que é esse. É o número 2, é a versão 2, não o primeiro, o segundo, é o Top Gun, é o 2. Mas aparece umas 3, 4 situações de dificuldade onde ele fala comigo. E ele faz referência ao parceiro de voo dele, que tinha morrido. Então existe um nome que se dá para esse parceiro de voo, é o copiloto, ou aquele que, amém, te assessora no voo. Em algumas formações de voo, de combate, é alguém que vai atrás e ao lado do líder, que tem noção completa da situação e assessora e dá dicas de coisas que ele aqui não está vendo. Então, o que ele fala? Ele normalmente fala com essa pessoa que está aqui, ou na mesma cabine atrás, lendo certos instrumentos e olhando o que está acontecendo, o inimigo que o radar não está pegando, ou numa formação de voo também, onde ele diz, fala comigo. Né? Só que essa pessoa tinha morrido. Então, mas a marca disso é assim, fala comigo. É como se você dissesse, me assessora nessa situação. Dizem que essa figura, esse nome que se dá para esse copiloto, o termo em inglês é também aquela pessoa que assessora, vamos dizer, esse é um termo social, aquele amigo teu que vai te ajudar a encontrar a namorada ou noivo, que ele domina a situação, conhece a pessoa e vai te auxiliar a botar em contato. Amém. Que, na verdade, é alguém que está por dentro da situação e vai te auxiliar a cumprir a tua missão. Esse é o conceito, ok? Então, quando você diz, quando Deus criou o mundo, criou o céu e a terra, Ele fez tudo o que Ele fez. Do bom e do melhor. Criou o homem. Ele diz assim, chamou o homem, a primeira palavra que ele falou, ele abençoou o homem, ele diz, cresce, te multiplica e domina essa terra. Ele deu uma missão para o homem. Esse é o campo para ti, enche a terra, domina, controla, avança, multiplica. E aí só que ele disse assim, ele deu a missão, mas ele diz assim, que é similar a que Jesus disse quando ele subiu ao céu. Ele diz assim, ide por todo o mundo, prega o evangelho, avança o reino. Ele nos comissionou para algo e ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que ele disse? Eu estou liberando você para uma missão, mesmo que aconteceu na terra, lá no início e agora. Só que é o seguinte, a condição para você cumprir esse papel é que eu vou estar ao teu lado. Eu vou ser... É como se Deus fosse o nosso copiloto, né? Que é um termo que não dá para dizer, porque Ele é o piloto. Mas Ele delegou para nós o comando da terra. E Ele vai nos assessorar. Amém? Se eu puder dizer assim. Amém? O Deus que trabalha... E, meu irmão, se você olha, o coração de amor do nosso Pai é de servo. Amém? Ele nos assessora, Ele nos ajuda. Amém?
é puro amor o nosso Deus, que se esvazia ao ponto de nos visitar, dar valor para a nossa vida e dizer, eu vou te ajudar, eu vou falar contigo, eu vou te assessorar, vou dar as dicas, vou evitar que tu caia em coisas erradas. Ou seja, Ele está nos servindo. O Filho do Homem veio para servir. Ele, sendo Deus, Ele criou o mundo, te deu uma tarefa e agora diz assim, ó, eu vou estar aqui para te dar todo o apoio. A equipe de apoio, tudo, você. E aí parece o seguinte, amém, se você precisa ter essa noção, eu preciso desse apoio. Você não vai conseguir sozinho. Então, é algo que é fora do nosso, é fora de qualquer concepção racional, normal e correta, dizer que você vai começar um dia, e você vai começar um ano, e você tem planos, você tem uma visão, você tem uma empresa, você tem uma família, você tem planos, relacionamentos, férias e tudo mais, e você vai deixar Deus para trás. Amém. A condição para você ter um ano e fazer o que você faz é o fato que diz assim, não te esquece, eu vou estar contigo o tempo todo, jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar. E nós largamos o nosso mundo como se Deus não existisse. Amém. O que é uma... Amém. Para Deus não faz sentido nenhum. E foi exatamente isso que o pecado fez. O diabo fez algo no coração do homem que diz assim, você não precisa de Deus. Amém. E nós temos batido nessa tecla, eu preciso de um Salvador, mas eu preciso de um Senhor. Amém. Porque o Senhor é o que vai me guiar às promessas. A minha obediência ao governo de Deus é uma bênção ser governado por Deus, não é um problema, é uma bênção ser governado por um justo. Amém? Então, eu preciso de um Salvador, e nós temos dado ênfase nisso, eu preciso de um Salvador, eu preciso me ver livre do inferno, livre dos problemas, Deus me ajuda, mas nós esquecemos que nós precisamos de um Senhor, e é uma bênção ser governado por Deus, e nós precisamos mudar esse conceito, esse coração, dizer assim, Senhor, Ele manda, amém, sim, amém. E nós estamos operando ainda sob o efeito do pecado, o pecado separa. O que o pecado faz? O pecado gera independência. Eu consigo, eu não preciso de Deus. Eu sou igual a Deus. E, meu irmão, o diabo, ele apertou um botão, amém, sério na nossa vida. O diabo foi até a Eva e disse assim, Deus disse que não pode comer de nenhum fruto. Não, ele começou a enrolar a Eva, amém. Ele enrolou a Eva. Ele sabe que se ele quiser acessar o cabeça que decide, começa pelos bastidores. Ele sabe o que fazer. Então ele foi e disse assim, não, porque você vai, né, que você não pode comer de nada. Não, aí ele diz assim, Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. E é verdade. E isso agradou a nós. Essa é a cobiça nossa, isso que atiçou em nós. A possibilidade de ser igual a Deus, porque daí eu não preciso de Deus. Que foi a iniquidade que achou no coração do diabo. Amém. Que foi expulso do céu. E essa iniquidade, ele diz, tu não precisa de Deus. E ele sabe que ele vai carregar um monte de gente com essa sugestão. Eu não preciso de Deus. Eu posso andar sozinho, eu me viro, eu consigo, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso consultar, eu não preciso ter comunhão, eu não preciso orar, eu não preciso ir na igreja. Isso tudo é como se diz, radicalismo, religiosidade, amém, é coisa da carne. E como o diabo consegue enrolar e continua enrolando as pessoas nesse um ponto, achar que eu posso viver um segundo nessa terra sem Deus. Sem mim nada podeis fazer. Então,
essa figura dessa tentação, ela atiça, é a cobiça de ser que nem Deus. Amém. O que faz isso? Poder, o governante, pessoas que governam, eles querem ser Deus. Eles querem dizer quem morre, quem nasce, quem vive, diminuir a população. O que é isso? É a aspiração maior do ser humano em seu ato. Ou seja, por que muitas vezes as pessoas querem ter muito dinheiro? Porque daí não depende de ninguém, elas fazem, acontece, elas compram o que quiserem, elas mandam em todo mundo. Por isso que elas querem ter muito dinheiro, porque é uma forma de independência. Independência financeira. Amém. Eu quero a minha independência financeira. Eu quero. Amém. E você quer ser líder, você quer ser governante, você quer achar posições de autoridade, porque é a forma mais exaltada dentro de você da independência de Deus, que agora você é Deus, você decide pelas pessoas, você fala, você acontece. Todo mundo quer autoridade, quer governo. Amém. Quando a primeira forma de autoridade que nós devemos praticar é a autoridade sobre nós mesmos. Se você não tomar autoridade sobre o teu pensar, agir, falar e os teus apetites, você nunca vai ter autoridade sobre ninguém. Amém? O grande teste para saber se você vai ter autoridade é se você controla os teus apetites pessoais. Então, qual é a nossa forma, a nossa autoridade? O que você tem que ter? Eu vou tomar autoridade sobre a minha vida. O que eu falo, o que eu penso, como eu acho. É isso que Deus quer. Se você for fiel nisso, Ele pode te dar autoridade sobre mais coisas. E nós estamos tendo o quê? Um estímulo e um desejo e um avanço de autoridade onde as pessoas não lidam consigo mesmo e estão dominando e reinando e fazendo e acontecendo. Amém. Então, a ideia de que você pode viver sem Deus, amém, é uma coisa fora do comum. E Deus descreve, pecado separa. Então essa foi a intenção do diabo. Tudo que você vier da carne, da religião e estímulos desse mundo vai ser para você estimular em você esse desejo. Eu consigo sem Deus. Então, ali em Gênesis, para a gente ir concluindo e aterrissando um pouco, nós nunca vamos andar sozinhos, se depender de Deus. Nunca vamos estar sozinhos e andar sozinhos nessa terra. Amém? Nunca. Onde você estiver, no vale, o que seja que você esteja enfrentando, você pode ter certeza que Deus está ali com você. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. É isso que você precisa saber. Deus está conosco, jamais sozinhos. O homem comeu do fruto, a mulher comeu do fruto, Gênesis 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Amém. Até a tua roupa vai ser errada quando você andar longe de Deus. Amém. Sim. Amém. Fazer uma tanga de folha, tipo assim. É que nem o avestruz, né? Ele põe a cabeça no solo e acha que está escondido, está protegido. É que nem um homem se esconder atrás das árvores. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Amém. Como você faz isso? Amém. Amém. Alguém diz, como você se esconde do Deus que está em todo lugar, que enche todas as coisas? Amém.
E aí você começa, o pecado te separa, te desconecta da sabedoria de Deus, você começa a ficar meio burrinho. Amém. É isso mesmo. A inteligência Deus tem. Amém. A inteligência é artificial. Amém. O que é? Amém. Deus é inteligente. Amém. Ele é bem inteligente. Amém. Sábio e entendido. Então, olha só. Esconderam-se da presença de Deus. Ou seja, eles achavam que estavam se escondendo da presença de Deus. Homem e sua mulher por entre as árvores que Deus tinha criado. Amém. As árvores, amém. Se Deus não estivesse fazendo outra coisa, as próprias árvores iam dizer assim, ele está aqui. Amém. O mundo todo trabalha por Deus, é criador de Deus. Amém. Acharam que a árvore ia agora mudar de lado. A soberba do coração do homem é o grande dano que o pecado trouxe. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde tu estás? Amém. Ou seja, não é porque Deus não sabia, ok? Versículo 10, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o que acontece, meu irmão? Se você não andar com Deus, você vai estar nu, vai ter medo, vai se esconder e vai andar de tanguinha de folha por aí nesse ano. Amém. Amém. Visualiza o teu look do ano, o look do ano novo. Amém. Esse é o look do ano novo. É sério. Ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Não tem, as duas coisas não conseguem. Ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Ok? Segunda, o medo entrou no coração do homem. O medo afasta. Você vai viver uma vida cheia de medos e temores e ansiedades e problemas, porque isso é a consequência do pecado ter entrado, você desconecta da fonte e você começa a ficar vulnerável. Você quer ser grande, mas você não tem condições de ser grande. Amém? É que nem um adolescente. Ele quer se ver livre, mas ele bate na porta para a mesada no final do mês, para comida e tudo mais. Você quer ser grande, mas não tem condição de ser grande. Que nem o homem. Eu quero ser grande, eu sou independente, eu faço o que eu quero. Mas ele vai sentir na pele a dor, o medo, a ansiedade de viver sem Deus. Nós nascemos para andar com Deus e viver na casa dele. Amém? Amém? Nós vivemos para andar com Deus. O espírito de dependência. Amém. Então, marca isso. O pecado vai gerar medo no teu coração, você vai ter medo, insegurança, ansiedade, o dia de amanhã vai ser complicado, porque você agora vai ter que lidar com a tua força para arrancar uma maçã do solo que está amaldiçoado e que vai segurar todas as maçãs possíveis de você. Você vai ter que tirar na força. Aí você vai acordar mais cedo, você vai comer energético, vai comer aquelas coisas, né, para dar massa muscular. Como é que é? Energético, né? Tomar bastante cafeína para poder arrancar do solo algo que ele está segurando de você. A Bíblia diz, está segurando. Com o suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar e ter o sustento, porque agora a terra está amaldiçoada. E aí o salmista diz assim, inútil será acordar cedo de madrugada e granjear e comer o pão que penosamente granjear, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. E aí você vê, anda perto de Deus e a vida é totalmente diferente. Então, medo, ansiedade, estresse, o senso de estar sozinho, o senso de rejeição, porque o pecado faz com que você não pode olhar para Deus, você foge da presença dele. E, meu irmão, no momento que você desconecta de Deus, você tem a vida começa. E aí o que acontece? No momento que você desconecta da fonte, você vai tomar decisões, tipo assim, eu vou resolver o meu problema, eu vou pegar folha de figueira e vou me cobrir. Amém. Aí Deus entra em cena e diz assim, tá, você nem se vestir sabe. Ele vai lá, mata um bicho e faz de pele a roupinha para eles. Amém? Meu irmão, couro é melhor do que folha. Ok, amém.
Amém. Todas as nossas decisões vão ter essa característica. Nós vamos tentar, com o que tem, fazer alguma coisa, e aos olhos de Deus, ele disse, sério, deixa que eu faço. Ele fez pele de animal para vocês. A nossa independência, amém, ela vai jogar contra nós mesmos, amém. Deus quer andar contigo nesse ano, meu irmão, amém. A terra vai dar o fruto dele. Imagina você trabalhar e a terra, amém, toma mais um pouquinho, amém. A Bíblia não fala isso, a 30, a 60, ele vai empurrar fruto para você. Não tem mais onde pôr, não haverá onde conter, porque a terra deu o seu fruto, ela começa a jogar no teu colo. Chega, não tenho mais onde pôr. Sim, mas é a terra que está dando, não sou eu. Porque a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus no solo, na terra. Você quer... Olha o que Deus falou. Vocês vão arar a terra, eu vou mandar a minha bênção, a chuva vai vir sobre a terra e vai dar fruto. Você quer viver esse ano na bênção de Deus. Você não quer viver esse ano tendo que arrancar o teu sustento na marra. Amém? Amém? Amém. Então, nós precisamos de um assessor, de alguém, de um copiloto. E eu creio, amém, com todo o respeito a Deus que nós temos, o temor que nós temos. Ele escolheu nos assessorar na nossa missão nessa terra. Ele escolheu, de alguma maneira, se posicionando em segundo plano, sabendo que ele é o chefe. E você precisa ter noção que ele te deu o comando da tua vida, do teu livre-arbítrio. Ele te deu a função de líder da tua vida, das decisões, mas ele quer saber se você vai dizer assim, eu preciso da assessoria de Deus para andar. Essa é a combinação que Deus, e Deus deixou para você escolher. Então é interessante nesse filme, a eles foi dada uma missão extremamente complicada de se voar. E eles estavam num teste, num período ali, de escolher quais eram a formação, os 6 pilotos, entre, eu sei se era 12 ou quantos eram, mas 6 pilotos que iam ser escolhidos a dedo para voar essa missão. E aí, no final de tudo que aconteceu, esse líder escolheu a missão e a pergunta final foi, quem vai ser o teu assessor, teu copiloto? Que era o Gandhi. E é interessante que um líder, que a nós, meus irmãos, a nós nos foi dado uma das grandes bênçãos, o poder de decidir o que nós vamos fazer cada dia da nossa vida. Hoje você vai decidir o que você veio, que roupa você botou, amém, onde você vai almoçar, o que você vai sair, o que você está pensando, vai dizer assim, quando é que o pastor vai parar de falar, a gente já sabe de tudo isso. Tudo você está tendo a decisão de fazer. Cada um pode pensar o que quiser aqui. Mas o líder que reconhece que toda autoridade foi delegada por Deus, sabe, eu preciso que Deus ande ao meu lado, todo dia, para mim poder, amém, fazer o melhor com o livre-arbítrio que Ele me deu. Eu preciso de Deus ao meu lado. Amém? Então, além de nós jamais estarmos sozinhos, que é a promessa de Deus e Ele querer andar conosco, você precisa tomar uma decisão. Eu não quero e eu não vou andar sozinho. Eu preciso de Deus ao meu lado. Deus, anda comigo esse ano. Amém. Que essa seja avivado no teu coração essa noção de que você está em autoridade, teoricamente, das tuas decisões da tua vida, mas você precisa fala comigo, Deus. Né? Eu não estou vendo tudo. E você não enxerga tudo, Ele enxerga tudo. E a voz dele é que vai te guiar. Amém.
um dos aspectos interessantes, a tradução no português diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Praticamente todas as traduções que eu vi, eles não falam da voz de Deus. Eles ouviram Deus caminhando no jardim. Deus não tinha falado nada ainda. Eles ouviram o som de Deus caminhando no jardim. Então, o que acontece? É como se eles estivessem assim, eles se esconderam e ouviram Deus. Amém? Se aproximando. Eles ficaram com medo e se esconderam. Deus está chegando. Amém? É que nem a criança faz uma arte. Eu me lembro, teve um momento, uma época que a gente morava numa casa, onde nós 4 irmãos morávamos assim, na janela da frente, era uma janela que tinha... todo mundo morava meio amontoado, e tinha uma escrivaninha que era feita para nós estudarmos. Eu acho que eram os 4 estudavam ali. Eu não sei se existia algum estudo ali possível, mas eram os 4, um do lado do outro, e dava de frente para a janela. E a janela era branca, o marco era branco. E alguém de nós começou a escrever com lápis, achou bonito escrever, pintar o marco da janela. Ok? Mas, de repente, aponta o carro do meu pai chegando do trabalho. Então, é como se a gente dissesse assim, o homem pecou, amém, e de repente ele ouviu o andar de Deus no jardim, e aí ele se esconde, e no nosso caso o que a gente fez foi todo mundo, aí estava todo mundo ajudar o culpado, nós vamos apagar a borracha ali, foi uma maravilha. Eu nem lembro o que aconteceu, amém. Eu não acho que era, hoje eu não acho que era tão grave assim, né? Não era pena de morte ali, era uma coisa... Mas a ideia é essa, meu irmão, nós precisamos parar de achar que nós somos gente grande, porque nós estamos agindo como criança. Nós estamos fazendo coisas como se a gente acha que a gente pode ser independente, e Deus que criou o céu e a terra disse, pessoal, eu quero ensinar vocês a crescerem da minha maneira, mas vocês estão agindo como criança. Cada vez que vocês agem desse jeito separado de mim, vocês estão agindo como criança. Vocês não acham que vão se esconder de mim. Vocês acham que vão resolver... Vocês acham que vão resolver os problemas da humanidade com uma ONG nova, com uma nova estratégia, com um novo governante? Vocês acham que o novo governante vai resolver? Deus é a resposta para a humanidade. Deus é a resposta para as famílias. Deus é a resposta para as empresas. Deus é a resposta para os países. Deus é a resposta para a nossa saúde. Deus é a resposta para tudo. E o que Deus quer é que no nosso comando, o nosso livre-arbítrio, que foi uma das grandes bênçãos que Deus nos deu, Deus nos disse, eis aí o mundo e eu dou autoridade para vocês, exerçam autoridade, multipliquem, amém. Sejam abençoados. Estava implícito para o homem dizer, e eu te escolho como meu assessor número 1. Amém? É isso que Deus estava querendo de nós. Eu não posso ir sem Deus. Deus, como é que eu vou viver esse mundo? Eu falei, não te preocupa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o Paráclitos, o ajudador, o consolador, o advogado, o professor, aquele que vai ensinar, aquele que vai consolar, aquele que vai estar ao lado quando vocês precisarem. Amém. Deus se põe em segundo plano, sendo o principal da nossa vida. E a grande operação do Espírito no nosso coração é nós entregarmos as coroas para Ele, porque Ele nos deu o privilégio de fazer coisas nessa terra, sendo Ele Deus. Ele nos diz, vai meu filho, amém. Testa, eu quero desafiar você a usar o teu livre-arbítrio corretamente. E aí, homens apareceram na terra, dizendo, eles andavam com Deus. Claramente. Então, existe uma diferença entre, nesse texto, eles não ouviram a voz de Deus, eles ouviram Deus caminhando. E eu queria que você soubesse disso. Essa é a consciência que nós temos. Talvez você não esteja ouvindo Deus falando com você.
Mas você tem que ter consciência de que Deus está caminhando perto de você. Amém? Ele fala, mas tem coisas que é suficiente saber que Ele está por perto. Amém? Existem sinais de que Ele está caminhando perto de nós. E você pode não ter ouvido algo específico. Amém? Porque Ele prometeu jamais nos deixar. Amém? Você jamais vai andar sozinho. E o que nós precisamos ter é esse senso aguçado um pouco maior, esse desejo ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Aí o salmista diz, eu vou buscar a presença de Deus. Eu quero viver nessa consciência de que Deus está perto. Amém. Às vezes nós estamos em casa, eu estou estudando, trabalhando, a minha esposa está em casa, ninguém fala nada, mas eu sei pelos movimentos que ela está em casa. Deslocamento de ar, na verdade. Tem gente que é mais espaçosa, ela é. Amém. Tem gente que é mais discreto. Mas esse texto, na viração do dia, na brisa da viração do dia, quando o dia, é como se eles viram Amém. Algumas traduções dizem isso, é como se o vento de Deus, é como se e Deus estava ali, amém, andando com Ele. Ele jamais vai nos deixar. Você jamais vai andar sozinho. 1 minuto sequer, só se você quiser. Ele está ali, amém. E é interessante poder ver Deus. Abre meus olhos, Deus. E você saber que Deus está perto. Eu não estou sozinho, amém. Jesus disse, eu não estou sozinho. Eu faço sempre o que lhe agrada. É uma bênção, meu irmão, uma das grandes bênçãos da nossa vida que o diabo roubou de nós. Tentou roubar. Graças a Deus por Jesus, porque Jesus, nós lemos o texto. Ele diz, por causa do sangue, nós fomos aproximados de novo. Então, não perca jamais a consciência do sangue de Cristo, porque é a única maneira de restaurar a proximidade. Pecado separa, sangue aproxima. Permite que você se aproxime de novo. Uma das grandes bênçãos da nossa vida é começar esse ano. Não interessa o que você tem pela frente. Saber que Deus vai andar contigo, Ele te ama, Ele vai fazer com que os planos que Ele tem para você se cumpram. Se você tiver firmemente definido no teu coração, eu vou andar com Deus. Cada dia, cada instante, eu vou andar com Ele. Ele vai te assessorar. Ele domina a situação. Amém? Ele domina tudo. Mas Ele quer ouvir de nós. Fala comigo, Senhor. O que eu faço nessa situação? Eu estou meio confuso. E é isso que você faz quando você dobra o joelho em oração. Não resiste, não apaga, não entristece. Amém? Não incomoda. Amém? O oposto disso, ao invés de medo, ser fé, confiança. Ao invés de se esconder, livre acesso à presença de Deus. Amém? Desfrutar. Existem delícias na presença de Deus. E meu irmão, você não quer andar com a roupa que você vai inventar nesse ano. Nós vamos ter um senso de insegurança, amém, desconforto, amém. O número, a gente não sabe o número certo, Deus sabe. A Bíblia fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas. Existe algo, uma obra de arte que Deus tem a roupa certa, tem o tempo certo, tem as coisas certas. Ele vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós, amém. Então, no primeiro dia do ano, na primeira mensagem do ano, é um assunto extremamente crucial para a nossa vida, andar com Deus.
que sem Ele nós não vamos conquistar nada. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, sem medo. E Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Diligentemente o buscam. Então, diante da missão que nós temos diante de nós, nesse ano, há uma jornada diante de nós. É como se Deus perguntasse para nós: quem vai ser o teu copiloto? Amém. Josué disse assim: escolhei hoje a quem sirvais. E é uma pergunta que nós temos que escolher. Você tem uma missão que é impossível de completar se você não tiver assessoria de alguém que entende do assunto. E mesmo assim, Deus te dá a chance de escolher. Você vai ir sozinho ou quem vai ser teu copiloto? Não, eu faço sozinho. Deus, eu escolho andar contigo. Uma coisa eu peço, disse Davi, que eu possa andar na tua presença. Um dia na tua presença vale mais que 1000 dias fora deles. Abraão andava com Deus e todos esses andavam com Deus. Eles conversavam. Então, o que implica andar com Deus? Você vai conversar com Deus. Você está andando com alguém do lado. É estranho muitas vezes, né? Você andar com uma pessoa e nunca dirigir a palavra. Faz parte da comunicação. Se você está andando com alguém, conversa com ele. Pede para ele falar contigo. Começa devagar, mas conversa. Ouve o que ele tem a dizer. Entretenha ele. Amém. Louvor e adoração. Deus habita no meio de louvor, um coração grato. Adora dele. Pergunta coisas para ele. Deus, eu estou numa enrascada. Me ajuda, me dá uma direção. Tenha comunhão com ele. E ele vai mostrar coisas ao longo do caminho. Amém. Coisas interessantes. Então a grande questão, tem essa música que cantam aí, né? Se você tiver esperança no coração, você jamais vai andar sozinho. Acho que tem um Liverpool que canta. É uma das coisas lindas que tem de ouvir. O time de futebol passou por crises enormes. E eu acho que virou um hino oficial. Antes de qualquer jogo, eles cantam essa música. Você jamais vai andar sozinho, se você tiver esperança no coração. Amém. E aquele estádio inteiro cantando. É digno de olhar. Amém. E a realidade é, meus irmãos, o Deus da esperança, diz Paulo, tome o vosso ser. Quando Deus está conosco, meu irmão, tudo é possível, tudo é renovável, tudo é agora. Amém. É como nós nascemos de novo. E nós jamais vamos andar sozinhos nesse ano. Amém. Um dia, toma essa decisão na tua vida. E eu vou terminar com duas coisas que eu vou ler. Uma delas é um provérbio. Não sei se é provérbio ou é, como se diz, sabedoria popular. Mas se é bom, vem de Deus. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Amém. Você define uma pessoa com quem ela anda. Ela anda com Deus. Pega esses homens que andaram com Deus. É isso que define a nossa vida. Que vai definir quem você é se as pessoas souberem que a tua prioridade número 1 é andar com Deus. Você se torna como Ele. A Bíblia diz isso. Nós nos tornamos como Ele. Diga-me com quem andas e eu vou dizer como é que vai ser o teu ano. Amém? Escolhe com quem você vai andar e eu vou te dizer como é que vai ser o teu ano.
E o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Cristo em nós é a esperança da glória. É o que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Eu queria terminar lendo uma música, a letra de uma música, se você não se importar, que diz assim: ao eu viajar através dessa terra de peregrinação, que nós somos peregrinos aqui, existe um amigo que anda comigo. Ele me conduz em segurança através da areia movediça. É o Cristo do Calvário, aquele que morreu por mim. Essa vai ser a minha oração. Ele diz, essa vai ser a minha oração. Querido Senhor, cada dia me ajuda a fazer o melhor possível, porque eu preciso da Tua luz para me guiar dia e noite. Querido Jesus, segura na minha mão. Amém. Senhor, aqui está a minha simples e frágil petição. Ó Senhor, olha aqui para baixo, olha para mim. Quando eu estiver com meus joelhos dobrados em oração, eu espero te encontrar ali. Querido Jesus, segura na minha mão. Eu quero viajar sob tua luz divina, que eu possa enxergar o caminho abençoado que tu tem para mim. Me guarda, preserva, cuida de mim, para que eu seja totalmente teu. E eu possa, um dia, no final dessa jornada, cantar a música dos redimidos. Eu vou ser um soldado bravo e verdadeiro. Eu vou estar firme e manter a minha jornada firme em direção ao alvo. Enquanto eu prossigo diariamente e encontro meus inimigos, protege-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, Senhor, frágil. Ó Senhor, olha para baixo, olha para mim. Enquanto eu estiver de joelho em oração, eu espero te encontrar ali. Querido Jesus, segura na minha mão. Quando eu me ajoelhar em oração, eu estou contando em te encontrar ali. Querido Jesus, segura na minha mão. A pergunta que nós temos que responder é essa: quem vai ser o teu copiloto nesse ano? Amém? Nós temos o privilégio do Deus do universo se esvaziar e sentar no banco de trás, mesmo sendo o líder. Porque Ele te deu autoridade sobre esse mundo. Ele te deu o livre-arbítrio para decidir. Mas Ele espera que você entenda que Ele criou você e você depende dEle. Amém. E juntos nós vamos balançar as pontes, como eu sempre digo. Amém? Então que Deus nos dê um ano abençoado. Mas sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar com temor no teu coração e com uma decisão solene na tua vida de que o teu dia, o teu ano e o resto da tua vida depende se você vai andar com Deus ou não. Anda com Ele e vamos juntos ver o que Ele tem planejado para esse ano. Amém?